Oi pessoal, tudo bem? Professor Antônio aí trazendo as questões agora 51 a 55 da prova 7 aí da Transpetro. Então a gente vai concluir todas as questões, tá? E depois a gente vai passar para a prova de técnico em caldeiraria, que é o objetivo também de resolver todas as questões dessa prova, tá? Pessoal, então nessa questão 51 foi uma questão aí de lubrificação, né? Pessoal, lubrificação é interessante que vocês saibam, tá? É interessante que vocês saibam todas as definições de número, de índice de viscosidade, ponto de fluidez, ponto de fulgor. Essas questões, perguntando a respeito dessas definições, elas caem com bastante frequência. Já caíram em outros concursos, e aqui no concurso de 2018 não foi diferente, na prova 7. Então, uma questão que ele apenas mudou a maneira de elaborar a questão, mas perguntando a respeito dessas definições. Aqui, por exemplo, ó, o número obtido empiricamente que expressa a taxa de variação da viscosidade de um óleo lubrificante com a variação de temperatura, pessoal, isso aí é o índice de viscosidade. Tá? É o índice de viscosidade. Por quê? Porque a mudança da viscosidade, ou seja, a taxa de variação da viscosidade à medida que você varia a temperatura. Então você vai ter um decréscimo ou acréscimo da viscosidade, então isso aí é o índice de viscosidade. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Então podemos eliminar as alternativas A e B, né? E C também, porque C também não é índice de viscosidade. A menor temperatura em que tal óleo, em condições pré-estabelecidas de ensaio, flui. Gente, esse verbo aqui foi o verbo que indicou a resposta correta, né? Em condições pré-estabelecidas de ensaio. Flui livremente, gente, isso aí só pode ser fluidez. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D de dado. Tá? Então, não foi uma questão difícil, porque você lendo as afirmativas aqui, você vai, com certeza, você vai conseguir chegar na resposta correta. Né? Essa questão 52 é uma questão que já caiu em questões anteriores. É uma questão perguntando a respeito da curva PF. Gente, PF significa potencial e falha. Tá? Então, nessa curva, é uma curva de comportamento de um dispositivo qualquer que, à medida que o tempo vai passando, ele acaba falhando. Tá? Então, aqui, na horizontal, a gente tem o tempo de funcionamento, e na vertical a gente tem o desempenho do equipamento. Ele deu um exemplo ali de intensidade luminosa de um projetor, mas poderia ser qualquer dispositivo, tá, pessoal? Então, na vertical é o desempenho, tá, do equipamento, e na horizontal nós temos as horas de funcionamento. Então, o que ele pergunta? Essa questão, o que ele pergunta? Ele quer saber em relação aos intervalos ΔT, que é L1, L3, L5 e L6, que ele repetiu aqui, tá? Mas, entendeu? Ele repetiu aqui, ó, L1, L3, L5 e L6 são os mesmos gráficos, ele não precisava ter repetido ali, tá? Porque são todos iguais. E o L2, que é esse intervalo de ΔT aqui, que é o mais curto, e depois o L4 na sequência. Então, na verdade, ele quer L1, L3, L5, L6, L2 e L4. Ele quer que você identifique através desse gráfico quais são os tipos de manutenção. Gente, quando você faz uma manutenção preditiva, eu estou falando, tá? A curva de desempenho do equipamento, ela é constante, ou seja, ela não decai. Porque você está fazendo intervenções preditivas no equipamento, e essas intervenções elas ocorrem por análise do equipamento. Por exemplo, análise de vibração, análise do óleo. Então, essas intervenções, elas evitam, tá? Elas evitam que o desempenho da máquina caia à medida do tempo. Ou seja, não existe curva que quando a intervenção, a manutenção é preditiva.
Tá? Não existe curva, porque o equipamento ele continua a funcionar por um prolongado tempo. Então, é constante. É uma linha reta aqui. Tá? Ok? Se vocês me mandarem um e-mail, depois eu posso mandar para vocês por e-mail um artigo a respeito dessa curva PF. Então, gente, o que pode cair nas provas da Petrobras, nas próximas provas? A curva PF e a curva da banheira. São as duas curvas aí que já caíram nessas provas aí da Petrobras. Voltando para cá. Então, se essa curva L1, L3, L5 e L6 não é preditiva, gente, então tá aqui, ó. Cancela a alternativa D, cancela a alternativa E e cancela a alternativa A também, porque nenhuma dessas curvas aqui é manutenção preditiva. Porque todas elas, tá vendo, ó, tem uma certa caída aqui, ó, mesmo que pequena, tem uma certa caída, tá? Agora nós ficamos com as alternativas B e C, onde nós temos corretiva planejada e a corretiva não planejada. Gente, voltando aqui para o gráfico aqui, ó, a curva L2, pode ver, ó, o intervalo de tempo da L2, ele é um intervalo bastante curto, tá vendo? Ó, ele é o menor de todos, do que a L4. A L4 ainda tem um intervalo de tempo maior, tá? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o tempo de funcionamento desse dispositivo aqui foi menor do que esse, tá? E quando acontece isso? Isso acontece quando você faz uma manutenção corretiva, não planejada, tá? Ou seja, o equipamento quebrou e você, de sobreaviso, vai lá e conserta, devolve o funcionamento para o equipamento. Então, quando você começa a fazer várias manutenções corretivas e não planejadas, o tempo de funcionamento do equipamento ele começa a decair. Então, por isso que esse intervalo L2 é a manutenção corretiva não planejada. Então, aonde que a gente vai ter isso? Somente na alternativa C. E na última ali, o último gráfico, que é o L4, a gente já tem uma queda no desempenho do equipamento, só que num intervalo de tempo maior. Tá? Então, ou seja, o equipamento funcionou por mais tempo. E isso é verdade. Quando você planeja uma manutenção para um determinado equipamento, ele vai funcionar por mais tempo, se você fizer isso seguidamente. E quando você faz manutenções corretivas, sem planejamento, sem nenhum aviso, a tendência do desempenho do equipamento é ser menor. Então, gente, é por isso que a alternativa correta realmente é a alternativa C, como está indicando o gabarito. Tá? Na questão 53, nós temos uma questão, gente, de metrologia, mas são aquelas questões que estão no vocabulário internacional de metrologia, que é aquele vocabulário que nós temos aí, que tem todos os termos de metrologia e que dificilmente a gente vai ministrar isso em um curso técnico. Então, a propriedade do dispositivo de medição que expressa a relação, gente, ó, prestem atenção nesse trecho aqui, ó, a relação entre a indicação e o valor medido, tá, gente, a relação entre a indicação, o que está indicado no instrumento, e o valor medido correspondente, gente, isso aí se chama curva de calibração. Olha onde eu achei isso. Aqui, ó, no item 4.31, no vocabulário internacional de metrologia. O que é a curva de calibração? É a expressão da relação entre uma indicação e o valor medido correspondente. Então, alternativa B, a alternativa correta. A questão 4, uma questão que deu uma certa polêmica, né? Porque você pode, é uma questão que deu dúvida, tá? Deu dúvida, por quê? O gabarito está mostrando que é o item D, hidroformagem, tá? No caso da hidroformagem, você utiliza um líquido para causar uma deformação numa peça, tá? Em nenhum momento aqui ele apenas fala, ó, o tipo especializado de fabricação que usa uma alta pressão hidráulica. Gente, que usa uma alta pressão hidráulica. Pode ser uma prensa hidráulica num processo de forjamento. Pode ser uma prensa hidráulica num processo de estampagem. Então, por isso que essa questão ela foi mal formulada. Para pressionar materiais em temperatura em um molde, obtendo peças que apresentam formas complexas e com concavidade. É o processo de hidroformagem. Gente, esse processo pode acontecer com forjamento. Pode também acontecer na estampagem.
não pode acontecer nem na cunhagem e nem na trefilação. Então essa questão aí, ela deu margem para entrar com recurso, tá? E a última questão, a questão 55 que a gente vai resolver, é uma questão assim, né, gente? Que é aquela questão para fazer você perder tempo. Por quê? Você não vai estar com a calculadora e você é obrigado a colocar estes números aqui, ó, nessa formulazinha. Então aqui, ó, olha o que ele fez ainda. Ele colocou o coeficiente de dilatação do aço depois do cobre. E você não pode esquecer que o do aço vem aqui na frente. E o do cobre vai aqui atrás, tá? TSM é a temperatura do sistema de medição que foi dado aqui, ó. Tá? Foi dado aqui, 27 graus Celsius. Gente, prestem atenção. Apesar dele ter dado o coeficiente de dilatação linear em Kelvin, se você jogar essa variação aqui, a variação vai continuar sendo 7. 27 menos 20 vai dar 7. Se você transformar para Kelvin, vai dar a mesma coisa. Então, aqui vai ser o número 7. Não vai ter nenhuma alteração. E L é o comprimento de medição, da indicação de medição, que está descrito aqui no enunciado. Tá? Então, para resolver essa questão, que foi uma questão trabalhosa, né, gente? Olha o que a Cesgran-Rio fez de sacanagem. Coloquem o coeficiente de dilatação linear aqui e aqui, subtraiam um do outro, vai dar negativo, 5,4. E aqui você vai ter a variação de temperatura, que é 7. Então, multiplicando esses valores aqui por 7, né? Acho que eu esqueci de colocar o 7 aqui, né? Deixa eu colocar aqui o 7 aqui, ó. 7 vezes. Isto. Agora sim. Então, ó, multiplicando todos esses valores aqui, claro, né, pessoal? Você vai gastar um tempão para fazer isso aí, no mínimo 5 minutos, que já é um tempo extenso para essa prova. Aí você vai chegar a esse resultado, que é 0,002844. Então, essa correção nada mais é do que o valor apresentado menos esse valor que você corrigiu, que é o C. Então, isso vai resultar na alternativa D, que é 75,236. Gente, espero que vocês estejam gostando aí da nossa resolução. Tá? Com relação a essas questões, podem me mandar um e-mail ou escrevam aí nos comentários. Podem escrever à vontade, eu não vou ficar chateado. Tá? Vou responder com a maior tranquilidade. E aí vamos continuando resolvendo a questão na próxima videoaula. Beleza, pessoal? Então até a próxima.